Muito boa tarde, tudo bem? Olha, um dia muito interessante hoje aí para negociações no mercado financeiro, tanto no dólar quanto no índice. Eu tenho achado, inclusive, o mini índice muito técnico, coisa que ele geralmente não é. O dólar é mais técnico, ele responde melhor aos fundamentos e também aos pontos que a gente marca, mas nesses últimos dias, inclusive, o mini índice tem sido muito técnico, ou seja, está correspondendo bem aos fundamentos, aos estudos, correspondendo muito bem às marcações de pontos de oferta e demanda. E eu, a cada dia que passa, eu observo que o que é mais relevante dentro do meu operacional são os pontos de oferta e de demanda. Uma compra onde tem demanda, venda onde tem oferta, e são os melhores resultados que eu tenho geralmente aí nas negociações de day trading. Gosto muito de negociações utilizando médias, mas eu observo que para o médio e longo prazo, ou seja, swing ou position trade, eu acredito que a utilização de médias ou de outros indicadores, indicadores técnicos, né, são mais eficientes. Agora, para o day trade, o meu perfil, como já falei em outras oportunidades, o meu perfil é muito mais voltado para a leitura de price action e ter a paciência, a prudência de negociar somente em pontos aonde eu tenha oferta ou demanda. Hoje mesmo, a minha primeira operação do dia, nós estamos na tela, eu compartilhando a tela do dólar, né? Eu havia marcado esta região aqui, marquei através dessas linhas aqui. Notem que o preço chegou exatamente aqui. Hoje a abertura foi aqui, né? Essa marcação foi nesse ponto, nesse bloco de ordens aqui, deixada a negociação de ontem. E ontem eu havia deixado marcada essa outra região aqui como uma região importante para ele vir tocar. Daqui até aqui. E vocês vão observar que hoje ele respeitou essa região. Ontem ele estava segurando nesta região aqui. Observem que ele segurou aqui. Observem que ele segurou aqui na hora do ajuste. Observem que ele segurou aqui na hora do fechamento. Então, nós sabíamos que essa região é uma região muito importante. Inclusive, hoje, no momento da negociação do ajuste do fechamento, né, do ajuste de hoje, aqui, a partir, né, das 15 horas e 45, 15 horas e 50 minutos, o preço brigou muito, isso aqui ontem, ó, o preço brigou muito nessa região, mas respeitou esse range aqui, que seria de um bloco de ordens, uma região de oferta muito grande. Então, hoje, na abertura do mercado hoje, a minha primeira negociação foi em dólar. Eu mostrei no vídeo anterior, está até no Instagram, quem quiser verificar. Eu retirei as marcações agora. Eu fiz uma compra pensando nesse ponto aqui. Pensando que aqui ele seguraria, por essa questão aqui dessa região aqui. Então, eu fiz uma compra aqui e depois eu fiz uma compra aqui. Né? Essa compra aqui, ela foi uma compra mais certeira. Mas eu estava bastante indisciplinado, bastante fora de foco do que estava acontecendo no mercado. Eu tinha uma visão de um dólar um pouco mais altista, já em função da movimentação do dólar ontem. O preço desceu e depois subiu, né? Então eu achava que ia fazer uma região aqui para depois subir, né? Então, o correto seria a entrada aqui. Aqui seria o ponto da compra e o preço veio aqui. Tá? E infelizmente, eu não aguardei. Fiz uma compra aqui, dois contratos aqui, dois contratos aqui. O meu preço médio ficou aqui, bem na região da VWAP. Tá? O preço médio ficou aqui, bem na região da VWAP aqui. Bom, eu estava comprado, meu preço médio aqui. Quando ele chegou aqui nesta posição e fraquejou, eu fiz a, a venda, né, comprado aqui, preço médio aqui. Eu fiz a venda de dois contratos aqui. O meu
o meu preço médio veio para cá, para baixo. Eu já coloquei uma ordem, a minha ordem de stop gain acima, já não perdia mais nada, e encerrei a posição aqui, tá? Bem na pontinha desse candle, porque eu achava que esta região aqui, este pontinho vermelho, ponto de briga do ajuste, mas sabia que ele poderia buscar esta região aqui e a região de ajuste. São pontos importantes. Tanto que o preço brigou muito aqui. Bateu 5 vezes aqui e ele não passou. Tá? Aqui era um ponto que dava para ter virado a mão e ter pego toda essa descida aqui. Automaticamente, o preço já mitigou totalmente essa região de demanda aqui, esse bloco de ordens aqui. Ele simplesmente se desfez. Tá? Então, esse bloco de ordens aqui não tem mais por que existir, certo? Tiramos ele dali e o dia foi se desenrolando. Vamos apagar essas coisas todas aqui. Vamos limpar isso aí tudo. Vamos limpar todos esses desenhos aí. E simplesmente o preço foi se movimentando. Mas eu confesso a vocês que eu tinha uma expectativa. Nós tivemos alguns dados importantes hoje durante o dia. Pela manhã nós tivemos a divulgação dos níveis dos estoques de petróleo. Geralmente não movimenta muito o mercado, a não ser que haja uma distorção muito grande nesses níveis de estoque de petróleo. Né? Os níveis de estoque de petróleo se mostraram um pouco baixos em relação a petróleo. Os níveis de gasolina vieram um pouquinho acima, mas com o petróleo níveis abaixo, o valor do petróleo se valorizou, amanheceu em queda, fazendo um recuo, um respiro da alta que ele teve nos últimos dias, né? fez um throwbackzinho e voltou a subir depois da divulgação dos níveis de estoques de petróleo nos Estados Unidos. Com isso, o dólar naturalmente desceu. Fez esse movimento, fez um pullbackzinho bem na VWAP aqui, pontinho legal de venda já até aqui, nesse momento que dá uma venda. Aqui deu outra venda na região da VWAP de novo. E ele veio buscar essa região de demanda aqui, também marcada de ontem, olha só. O preço bate e volta. Bate e volta na VWAP e depois ele ficou bem lateralizado dentro desse range aqui, entre a VWAP, né, e esse bloco de ordens. Mas eu tinha comigo uma expectativa de um dólar um pouquinho mais elevado, principalmente a partir das 15 horas. Às 15 horas nós tivemos a divulgação da decisão de taxas de juros do Fed, né, do Banco Central Americano, e tínhamos também a coletiva do presidente Jerome Powell. Só que eu dizia o seguinte, se nós tivermos, a projeção é que nós tenhamos um aumento de 0,25 na elevação da taxa de juros do mercado americano, decisão de elevação de juros lá nos Estados Unidos, aumento de 0,25 era a projeção. Porém, se isso o mercado já tinha precificado, porém, se o Fed surpreender e der um aumento de 0,5, ou seja, 0,25 acima da expectativa, acima da projeção, nós teríamos uma disparada no dólar, e eu aguardava o dólar lá em torno de 4.816, 4.818, onde tínhamos uns pontos importantes, mas como o resultado ele veio, a decisão da taxa de juros ficou em 5,50, ou seja, um aumento apenas de 0,25, o dólar simplesmente fez um movimento de queda, de alto, o mercado ainda interpretando, e depois caiu. Tá? Aqui, a partir olha só, das 15h25, ele caiu um pouquinho mais. Certo? Mas ele não perdeu o ponto que nós tínhamos marcado de 4.724,5. Notem como é bom a gente marcar os pontos certinhos, né? E o preço agora ficou brigando aqui nessa região da decisão do ajuste de hoje. Tá? O dólar futuro aí, dólar futuro caindo 0,46, o dólar cheio, o mini dólar caindo 0,55. O nosso IBOV aí, com a decisão de permanência da taxa de juros dentro daquilo que o mercado já tinha precificado, o mercado acompanhou o mercado externo lá. E o IBOV, que estava em queda, passou a positivar. Uma alta aí de 0,45 IBOV, o índice em 0,51 e o mini índice em 0,53 positivo. Então foi um dia muito interessante, respeitou todos os pontos que nós tínhamos aqui. Como mitigou esse ponto aqui, essa região aqui também não é mais uma região importante, podemos excluir. Tá?
Mas olha só como ele segurou nessa região aqui. Como segurou aqui. Olha só como segurou aqui. Aqui nesse ponto duas vezes. Então essas regiões de oferta e demanda, realmente elas são os melhores pontos para se fazer negociação. Regiões de demanda, o melhor ponto para você fazer uma compra. Região de oferta, o melhor ponto para você fazer uma venda, tá? Os demais itens que eu tenho na tela são auxiliares, certo? Percebam que pela manhã nós tínhamos toda a curva de juros, todos os contratos futuros de juros aqui estavam todos no vermelho. Por isso ele abriu já com esse gap de baixa e foi buscar um ponto que nós tínhamos lá, que agora eu tirei a marcação, né? Mas o ponto que tinha pela manhã. Fiz a compra naquele ponto que eu achava um ponto muito importante, deu certo, 20 pontos aí no dólar. Infelizmente eu tive que fazer um preço médio, que não é o que eu costumo fazer normalmente, porque eu tinha certeza, não é certeza, o termo certo seria que a razão, risco, retorno seria muito positiva para mim, por isso eu entrei naquela região. Certeza nós não temos de nada aí no mercado, nós trabalhamos com estatística, com probabilidade. Então a maior probabilidade é que ele segurasse naquele ponto e depois fosse buscar a região do ajuste lá em cima, e ocorreu desta forma. Tá? Eu vou compartilhar minha tela agora do mini índice para que a gente possa falar um pouquinho sobre o mini índice, tá bom? Vamos olhar rapidamente aqui, mas foi muito interessante também. Novo compartilhamento. Vamos para a tela 1 aqui para a gente. Tá? Se não está aparecendo, já vai aparecer para você aí. Tem algumas marcações, esse gráfico tá bem poluído, porque tem algumas marcações aí, mas observem que esses pontos foram bem importantes para o dia de hoje, certo? A minha expectativa era um índice abaixo, um pouquinho mais abaixo aqui, se eu consigo ver. Imaginava que esse índice ele pudesse vir buscar pelo menos essa região aqui, ó. Ele veio bem próximo, né? Aqui em 122,100, imaginava ele vir aqui. E se caso a decisão da taxa de juros tivesse sido em 0,50 ao invés de 0,25, eu aguardava esse mini índice nesta região aqui, ó. Cento e 118,925. Aguardava ele por aqui. Era o que eu imaginava no caso de uma decisão da taxa de juros aí, mais elevado do que estava no consenso, do que estava na projeção. Tá? Dando um zoom, hoje o dia abriu já buscando uma região de oferta, tá? E veio buscar aqui uma região de demanda que eu apaguei agora, porque agora ela não faz mais sentido, ela já foi totalmente mitigada. Veio buscar abaixo esta região aqui, que é outra região importante, onde nós tínhamos um bloco de ordens, de muitas ordens em aberto. Esse, esse bloco de ordens foi parcialmente mitigado, tá? Mas gerou aqui uma região de ponderação. Então, vou colocar um pouquinho mais de assombramento, porque ela ainda está válida. O preço subiu, segurou na VWAP, ele mostrou que queria subir, não renovou mínimas, portanto segurou nesta região de ponderação que falo aqui, e foi buscar lá em cima. Ele está nos 10 minutos, vamos ver nos 5 aqui, ele fica mais fácil da gente ver. Esta região aqui é onde me deu uma região, gerou uma nova região de oferta, segurou, vendeu, comprou, venda de novo. Tá? Aí vocês observem o seguinte, nessa puxada desta perna aqui, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó, nessa puxada dessa perna aqui, o preço segurou aqui. Aí o preço desceu, segurou nessa região de ponderação aqui e voltou a subir. Mas aí ele segurou na parte central do bloco de ordens. Isso fica muito claro para mim, é muito nítido que o preço está querendo subir. Ou seja, os compradores estão dizendo assim, vamos tomar índice
porque nós vamos conseguir levar esse preço mais lá em cima. E lá em cima tinha pontos, regiões de muita liquidez. Vejam que o preço segurou ali rapidamente, o preço voltou, tá? E rompeu totalmente, consumiu totalmente esta região aqui, né? Consumiu todo essa região aonde nós tínhamos demanda. Consumiu total. E aí o que acontece? O que acontece aí? O preço simplesmente foi na hora do dado, na hora que saiu a decisão da taxa de juros, o preço rompe com tudo e vai lá em cima buscar o quê? Ele vai lá em cima buscar por regiões de maior liquidez. Essa região aqui ele consumiu totalmente. Tá? Eu aguardava que ele fosse buscar pontos lá em cima. Não teve força para isso. Mas por quê? Porque, na verdade, eu deixei de marcar um ponto importante que nós tínhamos aqui. Ó. Essa região aqui, ele deixou aqui um bloco de ordens em aberto. E provavelmente foi por aqui que ele segurou. Vamos dar o zoom novamente. Olha aqui, segurou exatamente aqui nesta região. Certo? Então, sempre que o preço segura ali, porque ali existe uma região de ordens que estavam em aberto, aguardando para o fechamento dessas posições. E aqui foram fechadas muitas posições. O preço veio buscar o quê? Veio buscar um ponto que antes era de demanda, perdão, que antes era de oferta, se tornou um ponto de demanda. Isso se chama a bipolaridade do preço, né? Onde nós temos um suporte, onde nós tínhamos uma resistência que superada se torna suporte. E o preço foi lá em cima buscar, não conseguiu. Acredito que amanhã ele deve buscar patamares um pouquinho mais elevados. Quem sabe, né? Isso vai depender. Vamos ver como é que o mercado asiático vai abrir, como que ele vai transcorrer esse mercado asiático. Depois, posterior, o mercado europeu, lá por volta das 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai ser muito importante o posicionamento dos mercados, do mercado europeu. Tá? E aí vamos ver como que DAX, como que CAC 40, como que papéis importantes do mercado europeu vão se comportar, para que a gente tenha uma ideia se esse nosso IBOV, o nosso mini índice ou índice, vai ter condições de subir um pouquinho mais, buscar pontos lá em cima. Nós temos mais pontos para cima, tá? 124, 793, um ponto importante. Tá? Temos aí 125, 326, que seria um ponto importante também. Certo? Mas isso é para amanhã. E hoje, eu achei o mercado de hoje bastante técnico, muito simples para quem acompanha macroeconomia. Foi um dia muito bom mesmo. E aí nós estamos tendo agora, são exatamente 17 horas e 20 horas. É que eu tô tá na frente aqui, eu não estou conseguindo enxergar direitinho. Vou ver se eu consigo mudar isso aqui. Mudar para cá. 17 horas e 25 minutos, estamos tendo aí fechamento do leilão da bolsa à vista, né? O à vista já fechou a 34 minutos. Perdão. Ainda faltam 34 minutos para fechar o mercado futuro e faltam 4 minutos para fechar totalmente aí o mercado à vista que está em leilão, certo? Então agradeço muito a atenção de vocês, aquelas pessoas que me acompanharam hoje no nosso Telegram. Muito obrigado por algumas dúvidas ou algumas colocações que foram feitas ali e me ajudaram muito, na verdade, a dar um pouquinho mais de atenção para os dois ativos, consegui achar um layout melhor para minha tela aqui, aonde eu consigo visualizar tanto o índice quanto o dólar com uma facilidade maior do que eu tinha na tela anterior, tá? Então, assim, para amanhã, aguardamos
como eu disse antes, ali o mercado asiático, o mercado europeu, como as moedas centrais e as moedas emergentes vão se comportar aí durante a madrugada, para que a gente possa ter uma ideia amanhã da abertura. Amanhã na abertura eu quero ver se eu faço aí um panorama da abertura e coloco lá no Telegram, tá bom? Eu nem tudo estou colocando no YouTube, nem tudo estou colocando no Instagram, porque eu não gosto muito dessa divulgação nas redes sociais aí, porque essa atividade de mercado financeiro é o nosso trabalho e eu não acho legal estar postando boleta, nunca postei nenhum tipo de resultado financeiro, né? Acho que não cabe a mim como profissional estar divulgando resultado financeiro, tá? Não estou aqui também para arrumar seguidores. Meu único objetivo é colaborar com as pessoas que fazem parte do meu convívio nesta área de trabalho do mercado financeiro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, beijo no coração e até amanhã, tá? E depois eu vou dar uma olhada ali nas, nos vídeos gravados aí por vocês do grupo também, que com certeza vão me auxiliar muito na minha tomada de decisão para amanhã. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na outra tela aqui, gente. Vamos ver. Eu só ver aqui o dólar. O dólar está buscando ali a região da Petax oficial, tá? E aí encerramos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.